Bom, gente, então, meu nome é Daniel, eu trabalho na área de tecnologia já tem mais de 10 anos, e já passei também por diversos tipos de testes técnicos, e aí eu vou falar um pouquinho para vocês dos tipos de testes que a gente tem visto por aí, né? As empresas, elas criam lá o seu conjunto de testes e vão aplicando esses testes nos candidatos. A gente vai falar um pouquinho dos vários tipos de teste e no final a gente vai falar um pouquinho também sobre algumas considerações finais, algumas coisas de processo seletivo. Então, eu dividi essa apresentação em 4 partes. A primeira parte eu vou falar um pouquinho dos tipos de teste. Aqui na segunda parte a gente vai entrar teste a teste e o que você tem que pensar, qual tem que ser o seu raciocínio quando você vai resolver esse tipo de teste. Na terceira parte, eu vou apresentar algumas plataformas de testes existentes no mercado e, por último, algumas considerações finais, tá? Algumas coisas relacionadas a processo seletivo, como que funciona mais ou menos a abordagem de um recrutador, como que é esperada a sua postura para cada tipo de abordagem. Então, os tipos de teste, tá? Quais são esses tipos de teste que existem por aí? Por que a gente está falando sobre testes hoje, né? Por que esse workshop ele existe? Por que vocês estão aqui? Porque a grande maioria dos empregos que vocês forem encontrar, principalmente no início da carreira, eles vão exigir algum tipo de teste. E uma coisa para se deixar bem claro aqui, é que nós não estamos falando de testes unitários ou testes de integração. Aqueles testes que você faz o seu código para validar se o que você fez está correto, tá? Isso não é o que nós vamos falar hoje. Tá? Nós vamos falar sobre testes técnicos, sobre desafios técnicos, aqueles que vocês têm que passar antes de arrumar uma vaga. Por que eles existem, né, esses testes? Por que o pessoal criou esse mecanismo de testes? A razão mais importante é para saber se você vai conseguir fazer o trabalho, tá? Então, por exemplo, se você contratar um motorista, você precisa ter certeza que esse motorista sabe dirigir. E você pode até pedir para ele dar uma voltinha no carro com você junto para você olhar, né, se ele dirige direitinho, se não dá freadas bruscas. Quando o empregador contrata um desenvolvedor, ele tem algumas demandas, ele tem coisas que precisam ser feitas e ele quer saber se você vai conseguir fazer esse trabalho. E o que eles medem, basicamente? Tá? Esses testes, eles medem diversas coisas. Então, a primeira coisa que eles medem são seus conhecimentos técnicos. Se você conhece as palavras-chave de uma linguagem, se você conhece as keywords, se você sabe criar métodos, se você sabe compilar um arquivo, né? Então eles querem medir o quanto que você está familiarizado com aquela linguagem em particular. Além disso, eles querem medir também a sua capacidade de resolver um problema. Quando você é contratado para fazer um desenvolvimento em uma empresa, geralmente você vai entrar lá para implementar coisas que ainda não existem, ou vai melhorar alguma coisa que está funcionando parcialmente. Então, esses testes eles também estão medindo a sua capacidade de receber um problema e resolver esse problema, independente da linguagem, Java, Golang, JavaScript. E eles medem também a sua capacidade de interpretar um problema. Muitas vezes a pessoa que te passa um requerimento, ela é uma pessoa que na hora de explicar o problema, ela explica com as palavras dela. E você vai entender com as suas palavras também. Tá? É bem comum, se a coisa não ficar bem clara, você entregar algo que não foi exatamente o que foi pedido. Cabe a você ter certeza que você entendeu aquela informação. Então, quais são esses testes? Né? Quais são eles? O primeiro tipo de teste que a gente encontra por aí são testes de lógica abstrata, tá? Ou de raciocínio lógico, que são testes que aparecem uma figura mais ou menos assim, e vocês têm que adivinhar qual é a figura seguinte. Né? Então, aqui tem uma sequência de elementos, né? Tem aqui o primeiro elemento, o segundo elemento, o terceiro elemento, e ele te pergunta qual é o quarto elemento. E você tem que olhar aqui nessas respostas, identificar aqui algum padrão, um conjunto de regras, e escolher qual é a resposta que você acha que é a resposta correta. Esse quadradinho aqui, ele nem sempre está aqui. Às vezes ele está aqui no meio, e às vezes ele não tem um quadradinho perguntando qual é a próxima questão. Ele tem todos os quadradinhos completos, mas uma das imagens ela está incorreta. E aí você tem que adivinhar qual que é a imagem incorreta. O outro teste que é muito comum, que eu acho que é o mais comum de todos, é o teste do complete o código. Tá? Esse nome foi eu que inventei, porque geralmente ele vem uma linha ou um bloco faltando. Um conjunto de instruções aparece para vocês, você tem que ler essas instruções, e aqui do lado direito tem aqui um começo de código.
né? Ele tem aqui um comecinho de código e você tem que preencher esse código para poder atender a expectativa da sua pergunta. Geralmente é em inglês, tá? Nessas ferramentas tradicionais. Essa ferramenta aqui é o HackerRank, é uma das mais famosas desse tipo. Você vai rodar uma suite de testes e a plataforma vai validar se o código que você colocou está correto ou não. Pode estar faltando só uma linha, mas pode estar faltando um pedaço grande de código. Às vezes você vai ter que digitar ali 10, 15, 20 linhas para poder resolver o problema. Um outro tipo de teste é o teste do qual é o output. O output, para quem não sabe, é a saída. E ele quer dizer o quê? Qual é o resultado deste código depois que eu executar? Então ele vai te mostrar aqui um bloco de código, né? Geralmente um bloco de código complicado, e você vai ter que mentalmente resolver esse algoritmo. Então você vai ter que ir na sua cabeça e seguindo aqui linha a linha, você vai ter que fazer aqui o raciocínio mental. Esse teste aqui é um pouco mais difícil que o teste anterior, tá? Porque o teste anterior você pode experimentar. Aqui não, aqui ele te dá um código que você não pode experimentar, né? Você tem que executar ele na sua cabeça. O outro tipo de teste, é o quarto tipo de teste que a gente está falando, é um teste de um projetinho de código livre. É um teste em que você recebe uma instrução longa, e aí ele te fala aqui um monte de coisa, e você vai fazer esse teste na sua casa, com calma, sem pressa, às vezes com um pouco de pressa, mas normalmente não tem tempo, e você entrega um projeto do zero, um conjunto de arquivos. Você vai entregar um app, né? Você vai ter que montar alguma coisa que funcione do começo ao fim. E o último tipo de teste é o teste do live coding. É basicamente um teste em que você entra junto com o entrevistador em alguma plataforma, que geralmente são recrutadores técnicos, pessoas que sabem fazer código, e eles te dão um problema, e você vai ali na hora resolvendo esse problema. A questão aqui é você explicar para os entrevistadores o que você está fazendo, por que você está pensando daquela forma. Muitas vezes o resultado em si não é tão importante aqui, é mais a forma como você apresenta o seu raciocínio, a sua linha de pensamento, e claro, escrever o código também é importante. Aí a gente vai falar agora com um pouquinho mais de detalhes e que você tem que prestar atenção em cada um desses testes para conseguir resolver eles sem aquele nervosismo. Vamos começar pela lógica abstrata, que é o primeiro teste que a gente viu lá, né? Você olha para essa imagem aqui, você pensa, caramba, essa imagem aqui é complicada, hein? Tem aqui um monte de coisa esquisita, parece um bicho de 7 cabeças. Na verdade é um bicho de 2 ou 3 cabeças, tá? Não chega a 7 cabeças, mas uma vez que você entende o que você precisa olhar aqui, as coisas começam a ficar um pouquinho mais claras. Esse tipo de teste, ele é um teste que envolve reconhecimento de padrões, tá? Então você vai ter que olhar para as imagens, você vai ter que identificar o que está acontecendo ali, tentar detectar um padrão e encontrar o símbolo seguinte ou o símbolo faltando. Como eu falei para vocês, o símbolo que está faltando pode ser o último, mas ele também pode ser um que está ali no meio daquela sequência. Geralmente são testes de múltipla escolha, você não vai ter que desenhar, você vai só escolher. Geralmente eles têm tempo. Aqui eu vou dar umas dicas para vocês do que a gente tem que olhar. Como que a gente resolve um problema desse? A primeira coisa que eu vou olhar são as formas. E a gente vai olhar uma forma de cada vez. A gente não vai olhar tudo ao mesmo tempo. A gente vai observar que todas essas figuras têm um quadrado preto grande aqui em volta, né? Todas elas têm. Todas elas têm um quadradinho menor no meio. Essa aqui tem, apesar que está um pouquinho diferente, bacana. Eu vejo também que essas figuras têm uma bolinha azul escura e uma bolinha azul clara. Todos eles têm. Beleza, a gente vai observar o tamanho das formas. Todas as formas que a gente falou até agora têm o mesmo tamanho, né? No sentido em que esse quadradinho aqui, ele não aumenta nem diminui de tamanho, ele continua com o mesmo tamanhozinho. E as bolinhas também continuam com o mesmo tamanhozinho. A alternância de cores. Ó, aqui já começa a aparecer uma coisa interessante. A gente já está observando aqui que nesse quadradinho do meio, ele tem aqui uma alternância de cores. Aqui está pintadinho, aqui não está pintadinho. Aqui está pintadinho, aqui não está pintadinho. O que me leva a acreditar que o próximo quadrado vai ter? Me leva a acreditar que o próximo quadradinho é um quadradinho pintadinho, com cor, sem cor. Com cor, sem cor. Logo aqui deve ser algo com cor. Já sabendo disso, a gente já pode eliminar duas questões aqui. A gente já elimina D e já elimina E. O que mais que a gente pode observar aqui? A posição dos elementos. A posição dos elementos é uma coisa que acontece muito nesse tipo de teste. O nosso quadradinho aqui, ele não mudou de lugar. Mas essas duas bolinhas estão mudando de lugar. Vamos entender qual é o padrão de mudança dessas bolinhas aqui. Essa figura tem uma bolinha azul escura que está nesse cantinho aqui de baixo. Na próxima figura, a bolinha parece que ela subiu para cá, né? Então, a bolinha estava aqui
Na figura seguinte, a bolinha veio parar aqui. Na figura seguinte, a bolinha já veio parar aqui, né? Dá para ver aqui que a bolinha estava aqui. Na figura seguinte, ela veio para cá. E na última figura, a bolinha desceu para cá. Então, o que essa bolinha está fazendo? Essa bolinha ela está andando no sentido horário. Então, cada quadradinho que a gente avança, essa bolinha ela anda uma posição para frente. Então, ela anda daqui para cá, depois daqui para cá, daqui para cá. E quando a gente chegar aqui na última figura, que essa bolinha azul escura está aqui, aonde que ela vai estar na próxima figura? Pelo padrão que a gente viu aqui de rotação, essa bolinha vai estar nesse cantinho aqui. Então, qual é a resposta correta? A gente já tinha eliminado a D e a E, tínhamos como opção a B e a C é a única que tem a minha bolinha azul escura na posição correta. A resposta C. Vamos olhar esse outro exemplo aqui. A gente vai observar aqui as mesmas coisas, tá? Vamos começar olhando por essa forma aqui, ó. Estou vendo que todos os quadradinhos eles têm as mesmas formas, né, em posições diferentes. Todos esses quadradinhos têm um risquinho, né, um pauzinho aqui no meio. Todas elas têm um quadradinho branco, né, aqui. Todas elas têm um retângulozinho branco e um retângulozinho preto. Beleza. Vamos começar por esse pauzinho aqui. O palitinho deitado, depois um em pé, outro em pé, um deitado. Me leva a crer que a sequência é deitado, deitado, em pé, deitado, deitado, em pé, em pé. Se essa for a regra, o nosso próximo quadradinho, ele é um pauzinho deitadinho. Então aqui a gente já elimina a questão D. É importante, gente, vocês olharem as respostas, tá? Porque as respostas elas vão dar muita dica de qual é a solução do problema. Olhando as respostas, a gente consegue eliminar questões, projetar o resultado e tentar chegar rápido na solução final. Vamos olhar agora a posição desse quadradinho aqui. Esse quadradinho aqui, ó, ele tem um comportamento parecido com a bolinha do exercício anterior. Se a gente olhar aqui, ó, ele está nesse cantinho, nessa figura. Na figura seguinte, ele veio para o cantinho de baixo. Na figura seguinte, ele andou para o outro cantinho. E na figura seguinte, ele subiu, né? Então, esse quadrado aqui, ele está andando no sentido anti-horário. Ele estava aqui, desceu para cá, veio para cá e subiu para cá. Onde que é a posição deste quadradinho na figura seguinte? A posição desse quadradinho na figura seguinte seria, de acordo com o padrão, ele andar para esta posição aqui. Só tem uma opção, que é a opção B. Vamos aqui para mais uma. Essa aqui, ó, tem uma questão da alternância de cores. Logo de cara a gente já vê. Tem aqui o preto em cima, o branco embaixo. E aqui ele tem uma inversão. O branco em cima e o preto embaixo. Então, qual é a próxima figura aqui? Aonde que vai estar a parte preta da imagem? Ela vai estar provavelmente em cima, né? Porque a gente tem um padrão aqui, ó, cima, baixo, cima. Ou seja, ou é a, ou é a B, ou é a C. A gente já vai eliminar logo de cara aqui a letra D. O que mais que a gente observa aqui nessa imagem? A gente observa aqui que não tem nenhum quadradinho pequeno. Essa imagem aqui tem um quadradinho pequeno. Essa imagem seguinte tem 2 quadradinhos pequenos. E a última imagem tem 3 quadradinhos pequenos. Caiu na regra de crescimento de quantidades. Pelo raciocínio lógico aqui, o próximo quadradinho vai ter 4 quadrados aqui. Ou seja, resposta A. Esse aqui, gente, ele é um pouquinho mais difícil que as outras. E a gente vai ver o porquê. Essa aqui, ó, ela não te pergunta qual é o próximo da sequência. Por isso que é bom você sempre ler o enunciado. Aqui ele está te perguntando qual é a figura estranha. A figura estranha é porque aqui, nessas figuras, tem algum padrão em que uma delas não atende. Vamos tentar descobrir qual é. Vamos olhar aqui primeiro os elementos desses quadrados aqui, né? Então, todos eles têm um triângulozinho aqui na ponta. Todos eles têm, muito embora o triângulo mude de lugar, né? Deve ter um padrão de rotação aqui. Todos eles têm também uma reta que vai do triângulo até a quina oposta. Todos eles têm também um quadrado pequeno, que está aqui, cada um em um canto diferente. Todos eles têm esse quadradinho. E todos eles têm também essa reta que cruza, né, no eixo perpendicular daquela outra reta, de ponta a ponta. Caramba, o que tem de errado aqui? Porque todo mundo está parecendo meio igual. Vamos analisar agora os padrões de rotação. Tá, eu vou pegar aqui a figura A como base. Então a figura A, ela está aqui, ó. Ela é igualzinha essa cópia aqui. Se a gente pegar essa figura e rodar ela 90 graus, anti-horário, ou seja, né, se esse triângulo aqui vier parar aqui embaixo, e esse quadrado aqui, ó, vier parar aqui em cima, né, onde estava o triângulo, a gente vai ter uma figura que é igual à figura C.
Então a figura C, ela é exatamente a figura A, depois que a figura A rotacionou 90 graus anti-horário. Se a gente continuar com esse padrão aqui, com essa análise, e rodar mais 90 graus, esse triângulozinho vem parar aqui nesse cantinho, e esse quadradinho vem parar aqui no lugar do triângulo. Qual é a figura que a gente encontra aqui? Né? Então, se a gente rodar isso aqui mais 90 graus, a gente vai chegar na figura B. Né? A figura B é exatamente a figura C rotacionada 90 graus para a esquerda. E geralmente não tem uma ordem, tá? Então, a figura estranha ela é mais difícil porque não tem uma ordem específica, né? Você vê que a rotação aqui foi da A, foi para C, da C voltou para B, então você tem que fazer uma análise completa aí, tá bom? Partindo aqui da figura B, que a gente estava, né? E continuar fazendo a rotação de 90 graus anti-horário, o que que a gente tem? Esse triângulozinho ele vai subir para cá, e esse quadradinho aqui, ó, vai tomar o lugar do meu triângulozinho. Ou seja, a gente vai ficar com uma figura igual à figura D. E da figura D, se a gente fizer mais uma rotação, a gente volta para a figura A. Beleza, mas o que tem de estranho então na figura E, né? O que tem de errado com essa figura? É muito sutil, tá, gente? Essa figura E aqui, ó, se a gente olhar nosso padrão de rotação, o triângulo sempre está à frente do quadrado, né? Então, o triângulo aqui, como a gente está fazendo uma rotação anti-horária, ele está sempre liderando, né? Então, o triângulo está sempre um passo à frente do quadrado, tá vendo? Ó, aqui a gente rodou para cá, um passo à frente do quadrado. Opa, eu cliquei sem querer aqui. O triângulo sempre um passo à frente do quadrado. Aqui na figura E, no padrão da rotação anti-horário, o triângulo ele está atrás do quadrado, tá? Por isso que ela é a figura estranha. O quadrado e o triângulo estão em posições invertidas, tá? Então, ó, olhem as opções de resposta. Olha sempre uma regra de cada vez. Então, não tenta adivinhar qual que é a regra da bolinha e do quadradinho, tá? Primeiro você segue com os olhos um elemento apenas, sempre só o quadradinho, ou só a bolinha, ou só a contagem, ou só a soma, tá? E aí vocês, quando descobrirem a regra de um dos elementos, vocês eliminam as respostas que não tem nada a ver, e aí vão sobrar 2 ou 3 respostas, e aí você vai para o segundo elemento procurar uma nova regra. A gente vai tirar fora as respostas que não tem nada a ver e fique atento ao tempo, tá? Geralmente essas questões têm tempo, então se começar a ficar muito difícil, pula, vai para a próxima, porque senão vai começar a dar aquele sentimento de angústia, né? Putz, preciso resolver, e o tempo está passando, e não estou conseguindo. Vai para a próxima. De repente, você volta para aquela questão depois, e você pega a resposta rapidinho. Muito bom. A gente vai falar um pouquinho agora do teste do Complete o Código. Tá? O teste do Complete o Código, ele te dá aqui um conjunto de informações. Te dá um exemplo matemático, ele te explica o que é uma substring, né? Esse aqui é um teste que vai testar substring, que é um dos elementos, né, um dos métodos do Java para você manipular string. Ele te explica aqui o que é substring, como que funciona, né? Ele te fala aqui, ó, você vai receber como entrada um texto e um inteiro. Ele explica o que é esse texto, explica o que é esse inteiro, e ele te explica o que você quer que ele retorne no final disso tudo, né? Ele te dá um exemplo aqui de entrada, né? Então, se você colocar como entrada Welcome to Java 3 embaixo, ele vai esperar aqui uma saída que não apareceu na imagem, tá? Então, você vai ter que entender esse problema, vai ter que ler isso aqui, vai ter que ler o código que você já tem, e aí você vai ter que completar o código aqui. Em geral, você pode escolher a linguagem, Java, Golang, JavaScript, Ruby, Perl, a linguagem que você estiver mais habituado. Quando você achar que você terminou, você vai dar um submit code, ou então um run code, e ele vai rodar alguns testes em cima desse código. E aí você vai ver se você acertou ou não, se a sua implementação está correta ou não. Então aqui nesse caso eu não fiz implementação nenhuma, eu simplesmente rodei o teste e ele me disse que está tudo errado. O código que eu fiz não ficou bom. Eu vou ter que ir lá tentar de novo. Então esse é um tipo de teste do complete o código. Aqui, gente, eu queria mostrar um exemplo de resolução. Essa tela aqui é a tela da minha IDE, tenho aqui o meu Java já configurado nesse computador, e eu criei um teste para mim mesmo. Esse teste aqui, gente, eu vou colocar no GitHub para vocês poderem fazer depois, tá? Então tem uma série de testes que eu criei aqui, com condicionais, loops e operações de string, e aí vocês vão lá resolver isso se vocês quiserem. Qual é a ideia aqui? Da gente poder resolver esse teste aqui juntos para vocês observarem como que funciona. Não é a plataforma HackerRank, isso aqui vai rodar tudo na minha máquina local, mas a ideia é, eu vou ler esse problema, vou ter que preencher aqui alguma coisa, e eu vou ter que no final fazer com que esses testes unitários passem. Então, se eu rodar esses testes aqui agora, na minha máquina mesmo, eu tenho 4 testes aqui, ó, todos eles falharam, né? Tem aqui um teste, 2, 3,
4 testes, tá? Então eles estão falhando. Por quê? Porque não tem nada aqui, claro. Então vamos ler o que acontece aqui, né? Ele me diz assim, ó, dado um número inteiro, n, que é esse número que entra aqui, imprima em Java múltiplo de 3 se o número for múltiplo de 3, somente. Imprima múltiplo de 5 se o número for múltiplo de 5, somente. Imprima múltiplo de 3 e 5 se o número for múltiplo de 3 e 5. E imprima nenhum múltiplo em qualquer outro caso. Beleza, então essa aqui, ó, é o requerimento. Isso aqui é a regra de negócio que eu vou ter que identificar e eu vou ter que implementar. Ele me dá umas dicas aqui, né? Para quem está começando, às vezes você fala, pô, mas eu não sei calcular múltiplo em Java. O teste técnico, esse tipo de teste aqui, ele quer medir se você conhece os métodos do Java, tá? Então ele é um teste muito mais concreto, né? Ele é muito mais objetivo. Ele mede os seus conhecimentos em Java. Aqui eu coloquei algumas dicas para vocês, tá? Então múltiplos em programação, eles são calculados através do resto de uma divisão. Então, por exemplo, se eu tenho aqui um número 15 e eu divido esse número 15 por 3, ele tem como resultado 5 e o resto é 0. Quando o resto é 0, 15 é um múltiplo de 3. O 16 não é um múltiplo de 3. Por quê? Porque 16 dividido por 3 resulta em 5 e sobra 1. Então, quando a gente tem uma sobra, quer dizer que o número não é um múltiplo do outro. Em programação, como é que eu testo, né, o resto de uma divisão? Tá? Em programação, a gente usa um operador, que é esse carinha aqui, ó, que é o chamado de módulos. Pô, nunca ouvi falar disso. É isso que o pessoal quer medir. O quanto você já ouviu falar de conceitos que estão dentro de uma linguagem de programação. Então o Java e outras linguagens usam bastante esse operador aqui para saber se o número é par, para saber se o número é ímpar, para saber se o número é múltiplo. Então a gente vai ter que usar ele aqui na nossa condição. Então vamos começar a codificar aqui, ó. Vamos por aqui, ó. Se o número for múltiplo de 3, então imprima múltiplo de 3. Eu vou colocar aqui aquela anotação, né? Se n, que é o número que a gente está atrás, módulo de 3 é igual a 0, o que isso significa? Que eu estou dividindo este número aqui por 3, e se o resto for 0, isso aqui é uma operação booleana. Ele vai me retornar true ou false, ou seja, o resultado disso é igual a 0? Sim ou não? Se for igual a 0, ou seja, o número é um múltiplo de 3, o que a gente vai fazer? Vai imprimir múltiplo de 3. Por enquanto, tranquilo. Vamos rodar aqui o teste para ver se alguma coisa aqui deu certo. Opa! Parece que aqui o primeiro teste eu já resolvi, ó. Eu passei em um dos testes. Eu acertei o múltiplo de 3. Beleza, vamos adiante. Se o número for múltiplo de 5, imprima múltiplo de 5. Beleza, então, vamos fazer um else if aqui, né? Else if. Então, se n, o módulo desse número, tiver um resto 0, ou seja, se eu dividir esse número por 5 e o resultado for 0, então, esse número é múltiplo de 5. Vamos testar? Vamos rodar aqui para ver. Beleza, pessoal, estamos indo bem, ó. Já conseguimos resolver 2 testes aqui. Estamos encaminhando para um resultado. O que mais que ele fala aqui? Se for um múltiplo de 3 e 5, então retorne ou imprima múltiplo de 3 e 5. Vamos lá. Mais um else if aqui. Aqui vai ser um else if que a gente vai ter uma condição, né? Vai ter uma condição e. O número tem que ser múltiplo de 3 e tem que ser múltiplo de 5. Então, a gente vai fazer aqui a mesma regra lá de cima, né? Ou seja, se o número for múltiplo de 3, né, que é igual a 0, e esse aqui é o operador de i no Java. Esse número dividido por 5 também for igual a 0, eu acho só que eu vou colocar esse aqui, ó. Vou tirar esse parênteses aqui e esse parênteses aqui. A minha sintaxe ficou errada. Então, se o número for múltiplo de 3 e múltiplo de 5, então imprima múltiplo de 3 e 5. Uma coisinha ficou errada aqui. E aí, já lendo a última regra aqui, ó, se não for múltiplo de nenhum, imprima nenhum múltiplo. Ou seja, vamos fazer um else aqui, né? Nenhum múltiplo. Beleza. Múltiplo. Vamos rodar os testes aqui, né? Porque eu acho que eu terminei. A princípio tá tudo certo aqui, né? Vamos rodar meus testes aqui. E ele deu chabu aqui. O que está dizendo aqui? A regra está correta, né? Se for aqui múltiplo de 3 e múltiplo de 5, então imprime. Mas tem um caso de uso aqui que falhou. Qual é o caso de uso? Esse aqui, ó. Eu passei o 30. O 30 é múltiplo de 3 e múltiplo de 5. Por que está errado? E aí, gente, entra um pouquinho da lógica de programação. Então, o número 30, ele é um múltiplo de 3, não é? Mas ele também é múltiplo de 5. Mas, por ele ser um múltiplo de 3, essa primeira condição aqui, ó, já vai avaliar como verdadeira. Então, ele vai imprimir para mim múltiplo de 3. Tá vendo? Ó? Olha o resultado que
obtido, ó, múltiplo de 3. E o esperado era múltiplo de 3 e 5. Aqui, gente, é um probleminha de lógica. Qual é o erro aqui? Qual é o problema, né? Essa lógica aqui, como ela é uma lógica mais ampla, ela é uma lógica um pouco mais complexa, para este caso, ela tem que vir em primeiro. Porque se o número for múltiplo de 3 e 5, esse número que é múltiplo de 3 e 5, ele vai cair sempre na primeira condição do 3 ou do 5. Então eu preciso avaliar essa lógica aqui, ó, antes de todas. Se o número não for múltiplo de 3 e 5, aí sim eu estou avaliando aqui se ele vai ser só múltiplo de 5 ou só múltiplo de 3, tá? Vamos arrumar aqui o output. Tá? Então, essa questão aqui, gente, ilustra a importância de você ter uma lógica de programação apurada, tá? E isso vem com o treino, com a prática, com o exercício. Então, aqui, ó, eu resolvi a questão, ele está entregue, completa com sucesso, todos os testes agora aqui passaram. Então, aqui era só para mostrar um exemplo de resolução. O que vocês têm que observar nesse tipo de teste? Geralmente eles são realizados em uma plataforma, né? Então você vai entrar num site, num HackerRank, Top Coding, tem vários sites de teste, você vai executar esses testes lá dentro, tá? Eles podem ser de múltipla escolha. Aqui no caso digitei a resposta, mas pode ser que ele mostre para você um bloquinho de código ou uma linha de código, você vai ter que dizer que linha que está faltando, você vai ter que apontar A, B, C, D ou E. Podem ou não ser temporizados, tá? Então esses testes eles podem ter tempo e são testes que podem ser várias pequenas questões ou uma grande questão, onde você vai ter que colocar bastante código. Então vai ser uma pergunta mais complexa, vai ser um método maior, vai ser uma classe maior, e você vai ter que colocar mais informação naquele método para poder passar nos testes. E quase sempre esses testes precisam passar por testes automatizados. Tá? Então eu mostrei para vocês aqui os testes que eu escrevi para aquela questão. Se você passar em todos, a questão está bem resolvida. Você acertou na implementação. E você pode escolher a linguagem dentro das plataformas. E aí uma dica que eu dou aqui é, faça sempre na sua melhor linguagem. Mesmo que você esteja concorrendo para uma vaga de Java e você acha que você é melhor em Go, faça em Go, porque o que importa aqui é a sua pontuação, né? Eles vão olhar que esse candidato aqui teve uma pontuação alta. Os testes automatizados passaram, em sua maioria, ele teve uma boa nota. Então, você vai ser ranqueado e você vai passar para a próxima fase de acordo com a nota. Dicas para resolver. Aqui só tem uma dica. Vocês têm que conhecer a sintaxe. Tem que conhecer a sintaxe, porque aqui a gente está falando de um teste técnico. Na analogia do carro, você tem que saber o que um volante faz, você tem que saber o que uma marcha faz, você tem que saber qual pedal é qual. Você tem que conhecer a linguagem e você tem que conhecer a sintaxe. Como é que você faz isso? Praticando. Por que é importante você conhecer a sintaxe? Porque quando você se deparar com um problema, você vai ter que gastar o seu cérebro para resolver duas coisas, né? Você vai ter que primeiro escrever aquela sintaxe, ao mesmo tempo que você pensa na solução do seu problema. Se você não sabe a sintaxe, você vai ter que parar para descobrir a sintaxe e depois você vai pensar no problema em si. Então vão ser duas coisas, duas dificuldades. É importante que a sintaxe esteja bem automatizada. Todo problema dessa natureza, ele vai te dar um estado inicial, você vai ter que descobrir o estado final e você vai ter que entender as regras daquele problema. Então, se você souber a sintaxe, você vai gastar todo o seu esforço nisso aqui, ó. Tá? Que é na identificação do problema em si, e não vai ficar perdendo tempo. Como que é o if else? Você tem parênteses? Não tem. Tem chaves? Não tem. Outra coisa que vale a pena fazer é quebrar sempre o problema em problemas menores. Então aqui, por exemplo, nesse problema aqui, ó, ele te dá aqui uma série de regras. Retorne, dada duas strings, retorne uma única string que... E aí ele pontua aqui 5 coisas. Nesse caso aqui, gente, você vai resolver uma por vez. Não vai resolver todas de uma vez. Que mais? Por que eu estou falando tanto nessa questão de vocês conhecerem a sintaxe? Como é que o nosso aprendizado funciona, né? Quando eu estou aqui falando coisas para vocês, vocês vão escutar uma informação nova, vocês vão ler uma informação nova, vocês vão guardar essa informação numa memória chamada de curto prazo. É aquela memória que amanhã você já esqueceu. Se eu falar meu telefone aqui e ninguém anotar, você vai ficar decorando ali um pouco, mas daqui a pouco, na primeira desatenção, você já vai esquecer aquele número. Essa é a memória de curto prazo, é aquela memória que a gente guarda informação para uso imediato. Se você, com a repetição, começar a colocar essa mesma informação na sua memória de curto prazo, e de novo, com o tempo, essa informação vai para uma memória chamada memória de longo prazo, ou seja, ela vai ficar armazenada de forma mais definitiva. Então, esse número de telefone que você anotou, se você ligar para esse número todos os dias você vai ligar para esse número, você vai ver que lá no quarto, quinto dia, ou até antes, você já decorou esse número. E você vai decorar esse número por um bom tempo, até que você pare de usar
e esqueça. Por que eu estou dizendo tudo isso, gente? Porque a aprendizado de programação, ela é baseada na repetição. Vocês têm que repetir a sintaxe muitas vezes para que ela seja incorporada na sua memória de longo prazo. Para quê? Para quando você for resolver um problema dessa natureza, você não tem que ficar pensando como é que escreve. Você pensa no problema. Você divide a sua atenção em um foco só. É que nem nossos músculos, tá? Para você ficar forte, para você ganhar massa muscular, você tem que ir na academia todos os dias. Todos os dias. Você tem que executar aquele código todos os dias. Tem que escrever aquele código todos os dias. Você tem que fazer os testes em várias plataformas todos os dias para que você possa ganhar pressão, para você poder ganhar ritmo, para você conseguir pensar no problema e não na sintaxe. Vocês vão ver que nos primeiros testes vocês vão gastar um tempão. Ah, como é que é mesmo que eu faço um loop? Como é mesmo que eu faço um if else? Como que eu faço aqui um end? Mas quando você fizer 3, 4, 10 vezes um teste que te exija aquela sintaxe, você vai ver que você vai estar naturalmente escrevendo aquilo e preocupando, direcionando a sua atenção no problema em si e não na sintaxe. Então, gente, dicas para resolver teste de complete o código. Tenha uma sintaxe bem afiada na cabeça. Depois que você executar um teste e você vê que caiu alguma coisa que você não sabia fazer, putz, eu não sabia como era a sintaxe do substring. Você vai ter que praticar isso. Então você vai criar um projetinho em branco e você vai repetir 10 vezes a construção. É igual escrever português, gente. Quando a gente aprendeu a escrever português, não tinha aquele caderninho de caligrafia que você ia lá e passava caneta por cima, né, várias vezes, até você aprender aquela letra. Naquela época, você não conseguia escrever um texto. Por quê? Porque você tinha que pensar em como escrever a letra e no texto. É muito difícil. Conforme você foi praticando a sua escrita e o português ficou uma coisa natural, você consegue pensar num texto e escrever esse texto só pensando no texto. É a mesma coisa com a programação. Tem que saber a sintaxe, tem que saber as regras daquela linguagem para que quando vocês forem enfrentar um problema, vocês pensem no problema, beleza? Estamos falando aqui de automação. E por que a automação é importante, né? Por tudo isso que eu já acabei de falar para vocês. Se a gente conseguir focar nossa atenção no problema em si, no exercício em si, você vai sobrar espaço no teu cérebro para poder pensar melhor. A sintaxe automatizada, você libera espaço na sua cabeça para poder pensar no problema em si. Como é que eu automatizo? Escrevendo código, escrevendo código, escrevendo código. E uma coisa que ajuda você também incorporar a sintaxe é ler código dos outros. Então você vai no GitHub, né, você procura por projetos open source, pega um projeto Java, se você gosta de Java, pega um projeto JavaScript, se você gosta de JavaScript, e vá lendo o código dos outros. Leia blogs de pessoas que escreveram, né, blogs técnicos, que eles escrevem trechos de código, explica o que está sendo feito ali, escutem podcasts, tá? Absorver essa informação por meio da leitura e da escuta também ajuda vocês a internalizarem a sintaxe. No caso do Java, o que é importante vocês saberem dos testes de complete o código para quem é Java Júnior? O que você tem que saber? O mínimo que as pessoas vão pedir para você saber dentro do Java é condicionais, if else, or, end, manipulação de string, deixar tudo maiúsculo, deixar tudo minúsculo, cortar uma string no meio, tirar as últimas 3, tirar as 3 primeiras, loops, pode ser um for loop, pode ser um while loop, tem vários tipos de loops, tem que saber todos. std in, stdout. stdout está relacionado a logs, quando você devolve uma informação para o usuário, e std in é quando você coleta uma informação de um usuário. Nos testes do tipo HackerRank, eles usam muito isso. Tem que saber sobre a criação de classes e objetos, claro. Você vai ter que saber sobre os tipos primitivos, que são inteiros, booleanos, double, e tem que saber as conversões entre esses tipos. Uma string para int, double para float, uma formatação, um uso básico de data. Mostrar uma data num formato ano, mês, dia, ou então mostrar dia, mês, ano, mostrar com hora, mostrar sem hora, mostrar a hora e não mostrar os segundos. O básico sobre collections, que envolve aqui listas, arraylists, mapas, sets. Isso aqui, gente, é o que vocês têm que saber. Se vocês não sabem algum desses tópicos aqui, ó, parem um pouquinho, vão estudar, vão fazer testes em plataformas do tipo HackerRank, para vocês poderem dominar esses conceitos aqui. Tem que dominar a sintaxe e tem que dominar o que eles fazem. Para quando vocês chegarem nos testes, vocês tirarem de letra. Ah, sim, exception handling, né, que eu acho que é uma coisa básica também, todo mundo aprende logo no começo, tem que saber também. Esse teste aqui, gente, ele é bem mais difícil que o anterior, tá? Bem mais difícil. Por quê? Porque aqui você tem que fazer uma execução mental do seu código. Você tem que processar o código na sua cabeça. E é super difícil, porque você tem que conhecer cada trechinho de código, né? Então você tem que saber o que é uma blocking queue, tem que saber o que essa setinha aqui faz, né? Isso aqui é um lambda, para quem não sabe. Tem que saber o que é uma thread, tem que saber o que acontece se cair numa exceção. Então você tem que saber linha a linha. Esse é um código que não deve cair para quem é júnior. Esse é um
tipo de teste que ele é um pouco mais avançado. Ele é um teste que aperta a nossa mente, ele tem aqui um tempo super curto, geralmente são 3 minutos, 2 minutos para você ler e entender isso aqui. E aí a minha recomendação para esse tipo de teste é que vocês tenham sempre uma canetinha e um papel do lado, porque pode ser que você tenha que fazer contas parciais, né? Contas temporárias, aquelas famosas variáveis que a gente coloca para poder segurar um valor intermediário. Como nossa cabeça não aguenta tanta informação, né, na memória, a gente vai ter que usar um lapisinho e uma canetinha para ajudar a gente aqui. Esse é um teste mais difícil, como eu falei, então eles são temporizados, geralmente são para pessoas que já têm um pouco mais de experiência naquela linguagem. Você tem que saber exatamente o que a linguagem está fazendo. Tem que conhecer exatamente cada pedacinho aqui, porque uma vírgula fora do lugar pode mudar todo o comportamento do código, e isso pode ser uma complicação para quem está lendo. E aqui, gente, não rola copy-paste. Você vai falar, pô, mas é fácil, eu pego isso aqui, eu copio isso aqui, ó, colo no meu editor e executo, né? Não dá, porque os caras colocam uma imagem aqui. Então isso aqui é uma imagem. Então você não consegue fazer copy-paste, a não ser que você digite tudo isso. Mas aí você tem que ser muito ninja, porque não dá tempo. Tem que fazer na cabeça mesmo e é super difícil. Aqui, por exemplo, ó, eu mostrei para vocês um teste do tipo qual é o output, mas um teste mais fácil, vamos dizer assim. Então aqui ele não tem instrução. Ele não te diz nada. Ele só te diz assim, ó, dado uma lista aqui, ó, 1, 10, 5, 15, 9, qual é o resultado? O que esse método aqui ele entrega para você de resultado? Então você tem que ler o método, você tem que entender. Então aqui, ó, o que ele está acontecendo aqui? Esse cara recebe uma lista de inteiros. E aí ele cria uma variável aqui chamada resultado. Ó, já me deu uma dica boa aqui, e ele é retornado aqui nesse resultado. Ou seja, eu já sei que o meu método retorna um inteiro. E esse inteiro, esse resultado, ele é calculado como? Vamos olhar aqui, ó. Ele tem um for. Esse for é uma notação Java. Né, quem conhece o Java bate o olho aqui, já sabe que isso aqui, eu estou passeando por cada item dessa lista aqui. Nessa linha de baixo, eu extraio esse item dessa lista e assinalo numa variável chamada item. Se item for maior ou igual a 10, eu somo no resultado. Ou seja, eu preciso descobrir qual é a lógica que tem por trás disso aqui. Qual é a lógica que tem por trás disso aqui, olhando para esse código? Bom, me parece que eu vou entregar a soma de todos os itens que forem maior ou igual a 10 pelo código. Então, se eu pegar esse primeiro exemplo aqui, ó, 1, 10, 7, 15 e 9, qual vai ser o resultado do método? Se eu começar passeando item a item aqui, ó, esse 1 vai ficar fora dessa condição. Então, não vai acontecer nada. O 10... Opa, o 10 vai entrar aqui, ó. Então eu vou somar 10 o resultado. O 7 também vai ficar de fora. E o 15 vai entrar. Ou seja, pelo corpo do método, eu deduzi que eu vou retornar a soma de todos os itens da lista que forem maior ou igual a 10. Então, para essa primeira lista aqui, o resultado vai ser 25, porque só o 10 e o 15 são maiores do que 10. Maiores ou iguais a 10. Então, eu teria lá as opções, né? 1, 25, 30. Eu teria que escolher 25 como resposta. Aqui nesse segundo caso, qual é a resposta que eu vou retornar? 10, né? Porque 10 é o único número que é maior ou igual a 10. E aqui, nesse caso, no último caso, ele vai retornar 0, porque o resultado é 0 inicialmente. Nenhum desses números cai nessa condição aqui, ou seja, o resultado nunca tem nenhum valor somado a ele, então o resultado é 0. Ou seja, nesse tipo de teste, pessoal, a gente tem que inferir a lógica, que ler o conteúdo, descobrir qual é a lógica e, dado uma entrada, a gente tem que adivinhar ou processar mentalmente qual que é a saída. Aqui, ó, um teste rápido, né, para mostrar para vocês que nem sempre ele vai te dar algumas opções concretas, né? Então aqui, por exemplo, nesse trecho de código aqui, ó, ele quer saber o que acontece se eu passar um texto chamado generation para um método que me retorna uma parte desse texto. Então, você tem que saber exatamente o que o método substring faz, tem que saber exatamente o que esses dois números fazem. Para quem não sabe, esse aqui é o index de início e esse aqui é o index de término. Ou seja, eu estou pedindo para ele cortar a palavra generation, as 3 primeiras letras, e eu quero que ele corte na 11ª letra. Então, é da 3ª à 11ª. Só que generation tem 10 letras. O que acontece aqui nesse caso? Nesse caso aqui, eu posso retornar como opção, como alternativa da minha questão, a palavra completa, a palavra faltando um pedacinho dela, a palavra faltando outro pedacinho dela, mas também pode rolar uma exception aqui. Do jeito que está feito esse método aqui, é o que vai acontecer, inclusive. Se eu passar a palavra generation para um método desse, que procura uma 11ª posição na minha string, o Java vai retornar para mim uma string index out of bound exceptions. Então, tem que saber disso. Você tem que saber que, se você passar um índice que não existe, o Java vai te retornar uma exceção. Então, o teste do call output, ele, às vezes, retorna para você, né? Você tem que retornar um valor, mas às vezes você tem que dizer assim, ó, isso aí vai dar ruim, vai dar errado, vai jogar uma exceção aí. Esse teste também pode ter uma exceção como alternativa para vocês poderem responder. O que eu tenho que saber aqui, né? Aqui eu tenho que saber que uma string em Java, ela é sempre imutável. Quando eu tenho uma string aqui chamada generation e eu concateno nessa palavra um Brasil,
por exemplo, e perguntar assim, o que eu estou retornando aqui em text? Estou retornando generation, porque essa linha de baixo aqui, ó, ela não está concatenando o Brasil no meu texto. Por quê? Porque eu conheço Java e eu sei que a string em Java são imutáveis. Eu precisaria assinalar esse valor aqui, ó, numa nova variável, por exemplo, text igual a text.concat. E aí sim eu teria o meu text com a concatenação dessas palavras aqui. Então você tem que ser muito atento nesse tipo de teste para você não comer bola. Aqui é facinho de você, opa, ele vai retornar generation Brasil, letra C. Né? Mas na verdade a letra certa aqui é a letra A, tá? Porque essa linha de baixo aqui, ó, não tá tendo efeito nenhum. É pegadinha aqui. Vamos lá, teste do código livre. Esse teste aqui, gente, é um teste que vocês vão receber uma instrução longa, vocês vão receber uma série de informações e vocês vão fazer isso com calma, dentro de casa, sem pressa. São testes que você às vezes vai levar dias, semanas para fazer. Então, não são testes temporizados com 3 minutos. São testes que você vai ler, você vai fazer com calma, você vai fazer pensando no que você está fazendo. O que esses caras aqui, eles pedem, né? Geralmente não tem tempo. Se você for até uma plataforma, por exemplo, a Kodesh, que é onde eu peguei esse exemplo aqui, é uma plataforma brasileira, você não tem tempo, então você vai lá e faz em um dia, em um mês. Mas é comum também, se uma empresa te encontrar e passar um teste desse tipo, ela fala assim, olha, você tem uma semana para fazer, ou você tem 5 dias, né? Eles vão te dar um tempo, mas é um tempo longo, para você poder fazer de noite, quando as crianças dormiram, ou quando está em silêncio na sua casa. Então, geralmente são dias ou semanas, e algumas empresas até pagam você por essas horas gastas, mas é raro. Eles medem esse tipo de teste, a sua capacidade de fazer algo por inteiro, tá? Então, se você consegue construir uma solução do zero, fazer um software que funcione, que você suba ele na sua máquina e ele responda por alguns requests e tenha respostas, tá? Então, eles querem ver se você consegue fazer algo do começo ao fim. Uma aplicação que executa, sobe e realiza alguma coisa. Geralmente, esses testes, eles têm itens obrigatórios e itens opcionais, tá? Os opcionais, eles são coisas que vão medir a sua senioridade, vamos dizer assim. Então, eles podem pedir um projetinho e falar assim, eu quero que você tenha como itens obrigatórios 3 endpoints. E como itens opcionais, eu quero que você crie testes unitários para esses endpoints e eu quero que você coloque num banco de dados de verdade. Então, são opções que, se você tiver proficiência na linguagem, você pode fazer para impressionar o seu entrevistador. O pessoal vai olhar a organização do seu código, o que você utilizou, quais frameworks que você utilizou e por que você fez um código do jeito que você fez. E é comum também eles pedirem para você gravar um vídeo no final explicando um pouquinho do seu projeto. Uma dica aqui, gente, ó, leia o que está sendo pedido. Ou seja, não faça nada além do que está sendo pedido. Use sua linguagem de domínio. Se for Java, Java. Se for Go, se for JavaScript, JavaScript. Não tente usar uma linguagem que você não conhece. O importante aqui é você fazer a sua pontuação. Você pode deixar alguns comentários no código para poder ajudar o avaliador a entender a sua linha de raciocínio, mas não exagere, porque se você exagerar, pode ser que prejudique, dá uma confundida ali no avaliador. Então, poucos comentários. Aqui eu vou bater na mesma tecla. Faça somente o que está sendo pedido. Se você começar a fazer muita firula, você também pode confundir o seu avaliador. Se você colocar muita coisa que não foi solicitado, não faça firulas. Vá direto ao ponto, faça o que está sendo pedido ali. Live Coding, ele é um teste que, em geral, vem numa fase mais posterior do seu processo seletivo. Então, quando você já passou por um teste técnico, o entrevistador pode querer conversar com você para poder te fazer perguntas, né? Perguntas do tipo, por que você fez assim? E se fosse tudo menor que 10, então ele inventa alguns cenários que ele pensa na hora, ele quer que você responda caminhos alternativos. Então esses testes medem a sua capacidade de improvisar, porque ele vai ter uma pergunta aqui em cima, mas o entrevistador pode mudar, ele pode falar assim, e se ao invés do 0 fosse o 10? E aí ele quer saber como que vai ser a tua reação ali. E mais importante do que você saber a resposta é você explicar o problema, explicar o que você está pensando aqui, tá? Então, quando você realiza um teste desse, você pode ir conversando com o entrevistador do tipo, olha, aqui eu estou fazendo um loop, porque eu quero buscar qual é o maior valor, depois que eu achar esse valor, eu vou assinalar numa variável aqui, então você vai escrevendo isso e explicando ao mesmo tempo. Você pode até errar a sintaxe aqui, porque esse código não vai ser rodado, ele não vai ter uma bateria de testes que vai executar, ele quer saber se você sabe explicar o problema, aquela coisa de você perguntar quando você não entendeu, tá? Então ele pode te dar uma informação meio vaga. Olha, faça isso, mas é uma informação às vezes incompleta. E você, mas isso como? Me explica um pouco mais. Ele quer saber o quanto que você puxa informação. Ele está medindo um pouquinho da sua soft skill aqui, né? Como que você fala, como que você explica a sua linha de pensamento, tá? Então aqui é um bate-papo onde você vai falando para o recrutador o que você está pensando.
a forma de pensar no problema, são testes de 40 minutos a 1 hora, e podem surgir perguntas improvisadas aí que o entrevistador ele faz de última hora. Lembrando que isso não é um interrogatório, tá? Ele não vai ficar fazendo várias perguntas para vocês, te colocando na parede. É um bate-papo mesmo. Você pode falar assim, ó, não sei. Inclusive, se você não soubesse, fala assim, olha, não sei, mas eu vou pesquisar, vou anotar aqui para poder estudar isso no futuro. Então, responder um não sei é super comum, porque às vezes pode vir uma pergunta super difícil, né? Ele quer ver até onde você conhece. Ele pode perguntar, você sabe como funciona o garbage collector do Java? Como que o Java limpa a memória? Você pode falar, não sei. Eu sei que existe um garbage collector que limpa as variáveis quando elas não estão mais sendo usadas, mas sem detalhes muito a fundo. Se ele for mais a fundo, você diga não sei. Acabou. Dicas para resolver, tá? Esse tipo de teste, gente, ele é um teste um pouquinho mais avançado, tá? Então você já tem que estar meio que bom, craque, nos testes anteriores. E você pode praticar sentando com um amigo. Então você pega um código, elabora aqui uma questão, faz uma sessão ao vivo com algum coleguinha, e aí você vai treinando, né? Fazer perguntas, e o outro treina a explicar, para poder soltar um pouco a língua, e estudar todos os dias. Então, essas plataformas de testes aqui são plataformas em inglês, tá? Essa aqui é a mais famosa de todas, né? Tem nível mundial. Muitas empresas usam essa plataforma para poder encontrar candidatos que foram vencendo vários testes. Tem essa aqui que é em português, Codesh, é aquela que eu mostrei do código livre, e tem outras mais em inglês aqui. E essa aqui, ó, do GitHub, é o meu GitHub pessoal. Eu criei para vocês alguns testes lá. Não são muitos, são poucos, mas é o início. Eu queria que vocês olhassem esses testes, baixassem e tentassem resolver esses testes, tá? Lá tem instruções de como é que vocês fazem isso, né? Vocês depois vão nesse link aqui, baixem o teste e tentem rodar na máquina de vocês, para vocês poderem praticar a questão da sintaxe, a questão de escrever um bloco de código, rodar os testes e verem se eles passam. Ele é open source, podem copiar, podem divulgar, podem fazer o que vocês quiserem. E tem várias outras, tá? Etc, etc. Tem milhares de plataformas de testes por aí. Esse aqui, ó, é o meu projetinho que eu coloquei no meu GitHub, tá? Então, basicamente, a gente resolveu um deles, tá? Aquele do múltiplo, né? A gente resolveu junto. Mas ele tem outros testes lá, tem de loops, tem de manipulação de string, tem de condicionais. Vocês veem o problema, preenchem com o código e rodam os testes para poder verificar se a implementação de vocês ficou boa. Aqui é só um exemplo de como que você valida se o seu código ficou bom. Você pode rodar pela IDE, como eu fiz, ou usando um terminal. As instruções também lá no repositório. Então, se você não preencher nada ou preencher errado, você vai ver lá uma janelinha de erros. Se você conseguir preencher aquele teste com sucesso, você vai ver aqui a janelinha de sucesso, e aí você pode partir para o teste seguinte. Ou se é muito difícil, vai para o teste seguinte, depois você volta, estuda um pouco do conceito, né? A ideia aqui, gente, é vocês praticarem o conceito do teste, vocês fazerem um teste da forma como ele é aí no mundo real. E depois vocês podem ir para as plataformas que tem aí. Eu fiz isso aqui porque aqui eu fiz tudo em português. Como eu sei que tem gente que não está muito craque no inglês, é o mesmo problema da sintaxe. Se você não fala inglês bem, você vai gastar cérebro pensando no inglês e não vai sobrar cérebro para você pensar no problema. Os testes em português ajudam vocês a isolar a sua concentração no problema, em como resolver o problema, e não em decifrar o inglês ali, que às vezes não é uma coisa boa. Então, última parte aqui, considerações finais, as etapas de um processo seletivo. Geralmente são múltiplas etapas, tá? Você dificilmente vai fazer um teste só e já vai ter o resultado, positivo ou negativo, são várias etapas. Quando um recrutador te encontra, que não é o caso para quem está começando, né? Quando você fica um pouco mais experiente, você já tem um currículo, recrutadores começam a mandar uma mensagem para você, te oferecendo trabalho, e aí, em geral, funciona assim, a sequência, né? Então, eles te chamam para uma entrevista, um bate-papo informal, não é uma pessoa técnica, tá? É uma pessoa de RH, quer saber do seu momento profissional, quantos % a mais do seu salário que você toparia mudar. É uma entrevista para saber o seu posicionamento. Uma vez que você fala assim, não, tem interesse em mudar, você também pergunta um pouco da empresa, né, tira suas dúvidas, eles te passam um teste técnico, e aí pode ser em alguma dessas plataformas, você vai lá e faz o teste, e se você passar nesse teste, você vai para uma entrevista técnica, que é o live coding, né, e aí geralmente vai ser com um cara do seu time, né, quando você for contratado, você vai ser contratado para trabalhar em um time. Esse time vai fazer a parte final. Eles vão testar aí um pouquinho da afinidade, né, vai ser uma conversa, provavelmente com o seu tech lead, ou com o seu manager, né, com o seu gerente. São pessoas técnicas, né, que vão trabalhar com você no seu dia a dia. Então, eles querem saber da sua linha de raciocínio, como que você se vira, mas também eles querem medir um pouco da sua habilidade emocional, vamos dizer assim, né, como que você se comporta, como que você fala, como que você expõe uma pergunta, para ver se dá match, porque a questão do time, você tem que gostar do seu chefe, ele tem que gostar de você, então enfim, tem que bater o santo, né? Quando você que está atrás de emprego, quando você vai
vai atrás de uma plataforma, o processo é um pouco diferente, né? Então, primeiro você faz um teste técnico, então você vai numa plataforma dessas, Kodesh, HackerRank, e aí você vai ganhar uma nota. Você vai ser qualificado, você vai ser ranqueado. Por isso que vem o nome HackerRank, de ranqueamento. Você vai ser ranqueado, você tirou 8 pontos de 20. Por exemplo. E aí, as empresas que procurarem por candidatos que tiveram mais que 8 pontos, me dá todo mundo que fez mais que 8, né? Vai aparecer seu nome lá. Daí ele vai te chamar para uma entrevista técnica, que é o live coding, né? Eles vão daí aprofundar as perguntas para saber o quanto que você realmente manja, vão ver a questão da afinidade, e aí, por último, se você passar essa entrevista, eles vão te mandar para RH para dizer assim, ó, negocia salário com esse cara aí que a gente quer ele. Então, é um processo que é um pouquinho oposto aqui do que a gente viu. Você começa quando você que está atrás de uma vaga, quando que você vai atrás de uma plataforma, geralmente a sequência é um pouco essa. Por isso que a gente focou aqui hoje, nessa etapa aqui, de testes técnico. Fator ansiedade, isso é uma coisa que atrapalha muito. Os testes de código livre, eles geram menos ansiedade. São aqueles códigos que você tem uma semana para fazer e por questões óbvias eles geram menos ansiedade. Não tem um cronômetro lá no cantinho. Você pode pensar, você pode fechar o olho, você pode almoçar, você pode parar um pouquinho. Então, você tem tempo de fazer esse teste. Ele é um teste mais light. Porém, ele é mais pesado no sentido de ser mais coisa, né? Ele é um projeto maior, mais intenso, mas que você faz ao seu tempo. Você elimina o fator ansiedade daí. Os testes temporizados, eles podem excluir pessoas boas, né? Eu, particularmente, não gosto muito de testes com tempo, porque às vezes você é uma pessoa muito boa, mas você trava ali, né? O tempo tá rolando e o tempo tá acabando, começa a bater o nervosismo, e você não consegue executar uma questão que você conseguiria se não tivesse aquele tempo. Ou se você tivesse mais 2 minutos, você resolveria aquele teste, tá? Então, testes temporizados, eles geram ansiedade. E como é que a gente controla isso? Praticando, 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 até que a sintaxe fique automatizada e até que você entre com segurança no teste. Você entre lá, eu me garanto. Eu vou só entender o problema aqui e vou resolver. Então, no começo, que vocês não têm muita prática, muita experiência, o fator ansiedade pesa bastante. Como resolver? Eu já falei, estar preparado, estudar todos os dias, fazer testes todos os dias e cada vez mais, até que vocês vão encontrar um teste que vocês vão tirar de letra. Pô, esse aqui, ó, digitou, resolveu, próximo. Quando vocês chegarem nesse nível, vocês não vão sentir mais o fator ansiedade atrapalhando nos testes. Repetição, repetição, fazer de novo e fazer de novo. Aqui, gente, um ponto importante, tá? O entrevistador, ele é um ser humano, assim como você e eu, tá? Então, pode ser que em uma entrevista específica ele não esteja em um bom dia. Pode ser que ele, sei lá, tá com um problema na família, bateram no carro dele, enfim, ele pode estar num dia ruim. Você pode estar num dia ruim, pode ser que você perdeu o ônibus, alguém da sua família tá doente, você pode também não estar num dia bom. Entrevistas, live codings, testes técnicos, eles têm influências também se você não tá num bom dia, né? Pode acontecer. E, portanto, você não deve se sentir rejeitado se você for recusado numa entrevista dessa. Pode acontecer. Não é porque você não é capaz. É porque teve alguma coisa externa que pode ter afetado o desempenho de alguma das partes. Tá? Então a negativa pode ter sido um triste acaso. Não vou dizer que é a regra, mas pode acontecer. Mesmo em dias bons, não se sinta rejeitado. O processo seletivo, ele é um processo gradual, ele é um processo longo, ele é um processo que requer treino. As empresas vão investir em você, elas vão te dar um salário, elas querem pessoas comprometidas, elas não vão contratar pessoas que não passaram por um processo completo. No começo, eles são rigorosos em recrutar pessoas que não têm experiência comprovada, tá? Então, os testes, eles são um pouco mais extensos, e se você não passar, não se sinta rejeitado. Continue estudando, continue praticando. A rejeição não é um atestado de incompetência, tá, galera? É só querendo dizer que você não estudou o suficiente para aquela vaga. Lembre-se, você é capaz, né? Só que para aquela vaga não rolou. Caderno, livro e estudo. Não desista. Eu já falei isso aqui o tempo todo, né? Mas eu vou repetir. Aprender a programar é como você fazer uma dieta ou ir na academia. Tem que fazer todos os dias. Meia hora, 1 hora, 2 horas, o quanto você puder. Você tem que automatizar esse processo, você tem que incorporar a programação como se fosse um português. E aí você vai ficar mais tranquilo nos seus testes, porque você vai conseguir pensar no teste em si e não nos problemas de sintaxe que vem junto com quem não está praticado. De novo, seu cérebro é que nem seu músculo, você tem que treinar sempre. Só funciona com rotina, tá? Dedicação, caderno, calendário, todo dia às 7 da manhã, todo dia meio-dia, menos de sábado e domingo, todo dia às 9. Gente, tem que botar uma rotina no calendário e pegar para estudar, tá certo? Se não for assim, vai ser mais difícil. Não vou dizer que vocês não vão conseguir, mas vai ser mais difícil. Uma dica que eu dou,
quando vocês fizerem testes, gravem a tela dos seus testes, mas não compartilhe. Não compartilhe, guarde para você. E por que você vai gravar? Para você poder depois voltar nas questões e fazer cada uma com calma, fora do tempo, para você aprender aquele conceito. Então, se você fizer um teste temporizado e você for mal, mas você gravou a sua tela, depois você vai em cada teste e você dá um pause e resolve aquele teste. Leve o tempo que levar. Dia, 2 dias, estude os conceitos, vá resolver aquele teste. Depois você vai e deleta a sua gravação, não compartilhe, não coloque no GitHub, por questões éticas aí. E aí, gente, para terminar, qual é a diferença entre um júnior e um sênior? O que muda de um para o outro? Vocês sabem? O que muda simplesmente é a capacidade de aprender sozinho. Então, vocês, enquanto júniores, aprendizes, vocês precisam de alguém que vá orientando, vocês precisam de outra pessoa do lado para ir te ensinando e te motivando. Conforme você progride na sua caminhada e rumo a ser um desenvolvedor, né, vai chegar um ponto em que você vai enfrentar um problema que você nunca viu, mas você sabe aonde pesquisar, você sabe aonde estudar, você sabe como resolver ou onde olhar para resolver, ou até mesmo com quem falar para te ajudar a resolver. Então, quanto mais sênior você é, mais capaz de resolver problemas sozinho. Então, adquirir o hábito de estudar, realizar testes, repetir os testes, treinar as sintaxes, vai transformar vocês em pessoas mais autônomas e mais independentes, que é o caminho para se chegar à senioridade. Então é isso, obrigado. Eu deixei aqui meu LinkedIn, quem quiser pode me adicionar lá, quiser trocar ideia, fazer perguntas sobre os testes que eu deixei do GitHub, pode me adicionar, pode mandar mensagem, pode ser que eu não responda na hora, mas eu vou responder. Beleza, galera? Então é isso, eu vou passar.